Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos ler. Vamos primeiro orar e depois lermos a palavra de Deus? Oremos então. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado por este dia que o Senhor nos dá aqui na Flórida, um pouco frio, bem frio. E enquanto no Brasil um calor tremendo. Sabemos, ó Deus, que são climas diferentes, mas o Senhor pode nos proteger tanto aqui quanto em qualquer área do mundo, porque o Senhor é bom. E a tua bondade vem para conosco, vem para nos alegrar, vem para nos abençoar. E nós te agradecemos por isso, por o Senhor ser bom para conosco. Muito obrigado. Essa pessoa que assiste o vídeo, que seja abençoada juntamente comigo, que estou sendo abençoado agora no nome de Jesus. Oramos assim. Amém. Que Deus continue nos dando a graça dele. Vamos ler Gênesis capítulo 36, o versículo 6, 7 e 8, que diz assim: Tomou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Os bens deles eram muitos para habitarem juntos. A terra de suas peregrinações não os podia suportar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou no monte Seir. Glória a Deus pela palavra dele lida. Vemos aqui a leitura de que Esaú, então, estava vivendo, como eu disse em meditação passada, perto de Jacó, na mesma região ali, nas terras de Isaque, pai deles. Na meditação passada, nós falamos sobre você quer mesmo ser cristão, sobre o sofrimento que o cristianismo às vezes nos traz muita alegria, mas também traz tristezas e aborrecimentos, e às vezes nós sentimos em tamanhas lutas, sem mesmo entender por que passamos por tantas lutas. Mas eu disse ontem também que ser cristão não é para fraco. Nós nos fortificamos a cada dia mais no Senhor, nele temos a força, e por isso o apóstolo Paulo disse: tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. A nossa força vem de Deus, e se fizermos Deus feliz, então a felicidade dele, a alegria de Deus é a nossa força. Graças a Deus por isso, pelo que falamos até então, e podemos confirmar isso traçando um paralelo de que às vezes nós não entendemos, mas quando vamos ler a Bíblia passamos a entender por que às vezes sofremos, por que passamos por tamanhos obstáculos, porque temos que lutar nesta vida e assim sucessivamente. Nós podemos traçar um paralelo na vida de Jacó e Esaú, mas o título da mensagem de hoje é: Você não percebe, mas Deus está presente. Você não percebe, mas Deus está presente. Por que falamos isso? Porque falamos que o capítulo 34, não sentimos a presença de Deus nele, capítulo 34 de Gênesis. Agora vamos para o capítulo 36, também não vemos ali palavra alguma de Deus, não vemos Deus falando, mas percebemos Deus agindo, mesmo no pouco que lemos. Se você seguir comigo nos estudos, você vai ver que Deus agiu neste capítulo 36 poderosamente, mesmo não tendo o nome de Deus ali, mesmo não tendo Deus falando, como falou no capítulo 33 com Jacó, e depois ele volta a falar no capítulo 35 com Jacó, mas no capítulo 36 Deus não fala com Jacó. Mas você vai ver a poderosa mão de Deus em ação. Por isso eu te incentivo a seguir os estudos comigo, porque eu quero te ensinar a palavra de Deus limpa, cristalina, sem invenções nela, falando aquilo que Deus quer falar conosco. Então vamos traçar um paralelo rápido entre Jacó e Esaú. Jacó,
né? Como eu disse, ele sai da casa do pai, ele vai para uma outra terra, ele encontra com Deus neste caminho, resolve chamar Deus a ir com ele, e Deus vai com ele. Lá ele se torna basicamente um escravo, tem que lutar, trabalhar para adquirir a esposa amada, e de repente vem uma outra pelo costume da terra, e ele aceita aquela então e resolve trabalhar de novo para ter a esposa amada chamada Raquel, e trabalha por 14 anos para ter 2 esposas, depois se torna escravo de novo para trazer sustento para sua família, e trabalha mais 6 anos, e depois de trabalhar tanto, aí o que você olha? Esaú não. Esaú não saiu da casa do pai. Esaú esteve ali, enquanto Jacó estava procurando obedecer o pai e a mãe, Esaú estava ali casando-se com mulheres para trazer, né, aborrecimento para seu pai e sua mãe. Esaú não moveu o pé do lugar que ele estava. Esaú vendeu a primogenitura, mas ficou ali adquirindo as bênçãos da primogenitura, enquanto Jacó teve que ir, teve que lutar. Parece injusto isso, mas a gente vê a mão de Deus nisso. Então, Jacó, depois que traz de lá esposas e filhos, né? O que acontece? Traz a sua riqueza, lutou lá fora para que Deus o abençoasse tendo riqueza. Esaú estava enriquecendo ali, usando a semente do pai, usando as bênçãos de Isaac. E Esaú se tornou muito rico. Jacó também, mas Jacó teve que lutar, Jacó teve que dar o seu sangue. Ele mesmo disse que passou noites sem dormir, que a geada caía nos seus lombos, o calor do dia caía nos seus lombos, mas ele lutou legitimamente para ter essas bênçãos adquiridas, essa riqueza adquirida lá fora, enquanto Esaú se enriquecia na casa do pai. E você entende como eu vou ver a mão de Deus nisso? Sim, a mão de Deus abençoando a Jacó, mas também abençoando a Esaú. Deus não abandonou Esaú, por mais que Esaú não tenha sido fiel, por mais que Esaú não tenha sido um bom filho para os pais, Deus não deixou de abençoar Esaú, e Esaú enriquecia-se também. Volta então Jacó, depois de cumprir o propósito de Deus na vida dele, depois de ter tido encontro com Deus, encontros, porque Deus o reencontra de novo em Betel, Deus está ali, então se despedindo dele, Jacó, eu cumpri o que eu te prometi, e você volta agora, saiu Jacó e volta a Israel, para a casa de teu pai. Que maravilha a gente pensar assim também. Mas ali estavam os 2 irmãos. E os 2 irmãos vão e enterram o pai já na velhice. Mas é aí que você vê a mão de Deus operando. A Bíblia diz que Esaú chama então Jacó e diz, olha, a terra é pequena para nós 2. Nós temos muito gado, nós temos muita riqueza. Enquanto você foi lá fora e trouxe muitas riquezas, eu fiquei aqui e adquiri também muitas riquezas. O que estava dizendo Esaú só não manifestou esta palavra, o Deus que te abençoou lá fora, me abençoou aqui também. E aí vem o toque de Deus. Esaú diz, você, meu irmão, fica com a terra do nosso pai, fica com a terra das nossas peregrinações, e eu vou sair para buscar outra terra. Não precisou de guerra, não precisou de luta, não precisou de batalha, de ódio. O próprio Esaú toma esta posição, mas atrás disso estava a mão de Deus. Você lembra quando Esaú vendeu a primogenitura? Ele usou o fruto da primogenitura para se enriquecer. Mas agora Esaú parece que está dizendo a Jacó, eu entendo que tudo que tem aqui é teu, meu irmão. Eu te vendi este direito é teu. Agradaria a Deus que você tivesse a posse dessa terra. Por isso, eu vou buscar outras terras. E se você seguir os estudos mais tarde, você vai ver que Deus deu a Esaú uma outra terra. E enquanto Jacó está ali com seus filhos, também tendo mais aborrecimentos, mais tristeza, porque eu disse ontem que o filho mais velho dele lhe causa tristeza, e você vai ver que até então Jacó não chorou.
Ele vem chorar mais tarde por aborrecimentos causados pelos filhos. Mas Esaú vai para uma nova terra, Esaú se mistura com as raças, Esaú, aquela raça que ele trouxe tristeza para o pai e mãe, que se misturou com ele vai para as novas terras e naquelas raças lá são constituídos reis e os filhos de Esaú se tornam os príncipes. Né? A herança de Esaú se torna os príncipes daquelas terras. E você vai ver que Esaú continua crescendo assustadoramente com a bênção de Deus. Mas ele reconheceu que o que era do irmão, por direito, ele deveria devolver ao irmão. Eu volto o título dessa mensagem, você não percebe, mas Deus está presente. No capítulo 36, como eu disse, não tem a fala de Deus, mas tem a mão de Deus conduzindo Jacó para a bênção, sem derramar sangue, sem tristeza, sem aborrecimento. Jacó então recebe agora a terra prometida por Deus, entregue a ele em boa vontade pelo próprio irmão que um dia lhe vendera o direito de primogenitura. Então estava ali o maior, o mais forte agora servindo e reconhecendo que é o menor, que o que veio depois era supostamente, era de direito o abençoado de Deus para tomar posse daquela terra. Então estava Esaú dizendo, eu errei, meu irmão, eu errei com meu pai, eu tentei enganar o meu pai, fingindo não ter vendido a você a primogenitura, mas hoje eu reconheço isso, depois de enterrar o nosso pai, eu reconheço que a terra é tua. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós estamos aí envolvidos só em campanhas de profecias e profetadas de pessoas que vêm falar para você que Deus está agindo, que Deus está falando, que Deus está te tomando com poder e na verdade Deus está em silêncio. Deus não está usando esses falsos profetas que vêm vender conversa para você, que vêm pregar para você, que vêm falar para você com palavras do coração deles para motivar a você e para te fazer escravo das profecias deles. Nós precisamos acreditar que a Bíblia tem para nós a palavra de Deus, a palavra que nos alimenta. Às vezes nós corremos para campanhas e mais campanhas e fugimos da Bíblia. Fugimos do aprendizado da palavra de Deus. Não quer dizer, meus irmãos, que Deus não fala hoje. Deus fala sim, mas a maioria desses profetinhas aí estão profetizando do coração deles. Eles fazem campanha, eles fazem retiros para te tomarem como escravo das profecias dele, sendo que a palavra de Deus fala conosco. Veja aí o que eu tenho ensinado a você sobre a vida de Jacó. Deus o protegeu, Deus o guardou, e você vai ver agora que fica quase 11 capítulos sem Deus falar com Jacó, mas Deus está coordenando a vida de Jacó, Deus está guiando a vida de Jacó, Deus está preparando Jacó. E você vai ver ainda muitas honrarias que Deus dá a Jacó, mesmo em sofrimento, mesmo em tristeza, mesmo em aborrecimento, mesmo caminhando para a velhice. Quando Jacó pensava, vão morrer velho, sem ver certas bênçãos, Deus o conduz em forma honrada para a bênção. Então, o que eu quero que você entenda, que o silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando. Que às vezes você não percebe, você que principalmente é tradicional na palavra de Deus. O que isso quer dizer? Você que tem a tradição de obedecer a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de buscar a palavra de Deus, Deus irá te fortificar. E a base, a fundação que Deus te der, você jamais se desviará dela. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é o nosso alimento.
né? Você vai ver no Velho Testamento que a Bíblia nos motiva a meditar nesta palavra dia e noite, pelas ruas meditando nela, pelos campos meditando nela, conversando, meditando nela, deitando, meditando nela, porque se nós colocarmos a palavra de Deus efetiva em nós, nada nos desviará da boa vontade de Deus. Perceba que Jacó foi obediente, Deus o abençoou, mas Esaú, por obedecer à vontade de Deus e reconhecer que a terra era de Jacó, que Jacó é o Israel que Deus chamou, ele também lá fora é abençoado e seus filhos prosperam, seus filhos crescem, sua família cresce. Eu quero que você entenda que você só terá vida saudável espiritual se você se alimentar da gostosura, do alimento, da vitamina que tem na palavra de Deus. E se você se alimentar, se você comer Bíblia, você vai viver Bíblia. Se você todos os dias abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua palavra, eis-me aqui para, ó Deus, obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua vontade. Se você fizer isso, você vai ter o brilho da graça de Deus na tua face e você vai viver a Bíblia. Você não será envergonhado, porque você aprenderá pela palavra de Deus a confiar no Senhor Deus. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Ninguém vai confundir você. Eu volto a dizer para você, profecia, dom do Espírito, né? Nós acreditamos nisso, mas nós também acreditamos que os vendilhões do templo estão por aí tentando tomar vida e fazer vidas escravas deles. Você precisa se libertar disso, acreditando no poder sobrenatural da palavra de Deus. E você pode não perceber, você não percebe, mas Deus está presente e Ele está falando com você neste momento. Creia em Deus, no silêncio Deus trabalha, busque a Deus e você será abençoado e abençoada no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. O que eu mais quero é que você se firme a cada dia na palavra de Deus. Deus te abençoe. No nome de Jesus, abraço meu.